perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Os irmãos e irmãs que estão aqui conosco no templo, mas também temos vários irmãos e irmãs que estão online também, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Que essa noite seja uma noite de bênção para todos nós. Que a graça de Deus possa envolver as nossas vidas, trazendo renovo, trazendo esperança em um tempo difícil como nós temos vivido, um tempo de mudanças. E nesse cenário difícil, Deus permanece no trono, no controle. Deus está acima de tudo e nós colocamos nossa confiança no Senhor, aquele que permanece guiando nossas vidas e esse mundo de acordo com a sua vontade. Que nessa noite o Espírito Santo possa te envolver. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal, que você prepare um ambiente na sua casa de adoração, de louvor ao Senhor. É muito importante você entender que é necessário uma disciplina, porque senão você pode aí na sua casa de uma forma bem sem concentração, sem foco, né? E você não dar o seu melhor, o seu culto ao Senhor. E Jesus, ele em vários momentos, ele se retirava para um lugar à parte, para orar e adorar. Ele ia para o deserto, ele ia para o monte. Ou seja, Jesus, ele gerava um ambiente de busca, de oração, de entrega. E você pode fazer isso na sua casa, sem ter nenhuma interferência de televisão, de atividades, né? Não seja uma Marta preocupada em fazer muitas coisas, enquanto uma só é necessária, que é ali estar aos pés do Senhor Jesus. Então, convido você, meu irmão, minha irmã, né, gastar uns minutinhos aí nessa abertura. Você pode enviar aí através do seu smartphone, seu telefone, o link do nosso canal, e você pode mandar para sua família, para os seus amigos, para que estejam também participando conosco online, a transmissão desse culto. Eu tenho certeza que a presença de Deus vai tocar vidas e corações. Deus não está preso no templo, e Deus também não fica preso em uma transmissão online. Deus ele é livre, Ele age de todas as formas, e Ele pode manifestar o seu poder, seja aqui no culto presencial, ou seja na sua casa, através dessa transmissão. Essa é a nossa certeza, queridos, que a graça do Senhor manifeste sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, Jó, ele é um exemplo para nós de alguém que manteve a esperança em tempos difíceis. Jó é um exemplo para nós que, independente da circunstância, independente do sofrimento, da dor, a esperança ainda existe, ainda permanece, e Jó é uma inspiração para nós de alguém que não perdeu a esperança. Não perca a esperança. Por mais que as notícias ruins venham se multiplicando, por mais que as coisas que nós vamos ouvindo na televisão, vamos vendo na cidade, por mais que faz o nosso coração ficar apertado, não perca a esperança. Aleluia. No livro de Jó, no capítulo 14, você pode aí acompanhar no versículo 7, ele faz uma declaração que ainda há esperança. Ainda há esperança, amém, amados?
ainda há esperança para nós. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui que eu perdi aqui aqui, ó. Jó 14, no versículo 7, a palavra de Deus diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia, amém, queridos? Quem está falando aqui, queridos, é uma pessoa que passou por uma das maiores dificuldades que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode passar. Jó perdeu filhos, perdeu a saúde, estava doente. Jó perdeu o emprego, perdeu seus bens. Jó foi alguém que passou por coisas que nenhum de nós gostaríamos de passar. Eu jamais gostaria de estar na pele desse homem. Mas olha quem está falando. Ele está dizendo que ainda há esperança. Ainda que uma árvore seja caída, tombada ao chão, até daquele tronco caído, Deus pode fazer brotar um ramo ali. E ali daquela árvore caída, Deus faz levantar uma nova árvore. Esse é o nosso Deus, amém, queridos? Por mais difícil que está a nossa vida, Deus pode pegar vasos de barro quebrados e pode reconstruir e fazer vasos novos. Hoje pela manhã nós falamos um outro texto do livro de Jó, no capítulo 19, um pouquinho mais à frente, de manhã nós lemos, Jó 19, no versículo 25, ele faz uma declaração: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, eu em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó está dizendo que o meu Redentor vive e ele se levantará. Ainda que eu seja uma árvore caída ao chão, ainda que eu seja uma árvore tombada, talvez ali secando, o meu Redentor vive. Aquele que pode fazer um ramo brotar dessa árvore caída, esse Deus está aqui para nos abençoar, para levantar, para fazer o broto, o renovo do Senhor vir sobre a nossa vida. Não perca a esperança, queridos. Nós estamos celebrando também nessa noite 20 anos que a nossa igreja está completando, 20 anos de vida em missão, 20 anos de trabalho missionário. E nós louvamos a Deus, porque nós temos visto o cuidado, a fidelidade, a graça, o amor de Deus sendo derramado sobre a nossa igreja, queridos. O nosso Redentor vive, queridos. Ele não está enferrujado, ele não está, ele não está preso numa cruz, num madeiro, ele vive e está aqui para nos abençoar. Quero convidar você, coloque-se em pé no seu lugar. Se você estiver na sua casa, faça isso também. Faça aí, a sua casa é a casa de Deus, amém, queridos? A sua casa é um templo do Senhor também. Aí é onde há os filhos do Senhor, aí é o culto, aí é a nossa vida de adoração a Deus. Vem nessa noite, Jesus. Vem, amado da nossa alma. Em tempos de incertezas, nós só temos uma certeza: o meu Redentor vive. O meu Deus está no trono. O meu Deus não foi pego de surpresa. O meu Deus permanece no controle de todas as coisas. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos porque acima das dificuldades Tu és Deus, acima das tempestades Tu és Deus. Ainda que o mundo está sendo abalado, o Seu trono permanece inabalável. Ainda que o mundo está sendo abalado, nações estão sendo mexidas, o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus é um reino onde a justiça reina, onde o amor de Deus reina, onde a santidade de Deus reina. Venha o Teu reino, Jesus, seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu. Vem, Jesus.
Levanta teus filhos e filhas, ainda que sejamos uma árvore caída, levanta-nos para o louvor e para a glória do seu nome. Que cada casa, cada família seja visitada pelo Senhor nessa noite. Entra na nossa casa, Jesus, nós te convidamos. Pode reinar, entra, Jesus. O Senhor que está à porta. A palavra de Deus diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pode entrar, Jesus, a casa é tua e pode ficar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amados. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Nós levantamos o teu nome, aquele que nos conhece, aquele que nos conhece, aquele que sabe aquilo que nós precisamos nessa noite, Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Sim, Jesus. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Em teus braços, em teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em
estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Nós vivemos, Jesus, só pra ti, Jesus, só pra ti. Sim, Deus, a nossa vida é tua. Tudo que nós temos é teu, Jesus. Tudo que nós somos é teu, Jesus. Nós servimos a um Deus poderoso, fiel, santo, que não perde batalhas. Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Nada é impossível para esse Deus, querido. Nada é impossível para esse Deus. Você pode começar a glorificar o nome dele, dizendo: tu és santo, não há outro como tu, Jesus. Nós levantamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, Jesus. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar.
mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Jesus, não outro como tu, não outro como tu, não outro como tu. Nós te adoramos nesta noite, levantamos o teu nome, poderoso, poderoso, poderoso. Agindo, Senhor, quem impedirá? Age na nossa casa, age na nossa cidade, age na nossa nação, age, Senhor. Em nome de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Opera, Senhor, a nosso favor nessa noite. Opera, Senhor, em nosso favor. Nós vamos cantar uma canção que nós cantamos hoje de manhã, queridos, que diz: levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Deixa eu colar aqui. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aos poucos, se a gente for cantando, você vai pegando e vai ajudando a gente, amém? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto, canta com ele. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto.
Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um Aleluia, louvado aleluia. seja. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É isso que nós declaramos nessa noite. É isso que nós declaramos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Redentor. Louvado seja aquele que venceu a morte. Aquele que vivo está. Aquele que tem o controle de tudo nas tuas mãos. Você pode celebrar a Ele. Ele vivo está. Ele vivo está. Ele vivo está. Levanta um aleluia. 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 Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia, queridos. Nós cantamos aleluia. Independente de pandemia, independente de situação que estamos vivendo, o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos nesse momento consagrar ao Senhor as nossas ofertas e também os nossos dízimos. Mas antes eu quero ler aqui com os irmãos do Salmo 51, mesmo texto que eu li hoje pela manhã, o Salmo 51, no versículo 15. Salmo 51, no versículo 15. Obrigado, querida. Hoje está aqui conosco, nos visitando, o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Nos visitando. Ah, que bom, né? Uma visita, porque nós estamos em tempo de pandemia, né? E aí o pessoal está mais restrito em casa, mas seja muito bem-vindo. O Guilherme está conosco aí, visitando pela primeira vez, tá? Salmo 51, queridos, no versículo 15, a palavra de Deus diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Amém, queridos? Davi entendeu que uma expressão verdadeira de adoração é muito mais do que uma entrega material. Davi entendeu que oferecer holocaustos para Deus, de certa forma, até é mais fácil. Oferecer um animal, um bem material, mas Davi entendeu que o sacrifício de louvor, que Deus sagrado, é um coração quebrantado, é um coração, um espírito quebrantado por Deus. Nós podemos até mesmo nos mover materialmente,
a serviço de Deus, podemos ser ofertantes, dizimistas, podemos entregar bens e abençoar pessoas, mas podemos fazer isso não com o coração quebrantado. Podemos fazer isso de forma mecânica, vazia, sem amor, pois até mesmo, né, 1 Coríntios 13 fala, se alguém entregar os seus bens e vendesse tudo e desse aos pobres, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que alguém desse o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valeria. Por isso, amados, a nossa adoração a Deus, ela precisa partir de um coração quebrantado, um coração que ama o Senhor. Nós não podemos ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor com pesar de coração, pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Em todo tempo Deus se preocupa, queridos, com a sinceridade, a verdade do nosso coração. E a verdade é que ser um ofertante e um dizimista pode revelar muitas coisas no nosso coração. Pode revelar o nosso egoísmo, pode revelar o nosso materialismo. Nós podemos ser pessoas que têm um apego por coisas materiais, por dinheiro, e ser ofertante e dizimista pode condenar o nosso coração, porque acaba revelando. E às vezes a gente tem dó de fazer algumas coisas, tem dificuldade de liberar, de ser altruísta. Por isso, amados, sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado. É quando nós fazemos por amor e por alegria, e não por uma obrigação, por medo, mas por amor a Deus. Jesus, ele viu, eu falei isso de manhã, né, que aquela viúva que deu 2 moedas no momento de oferta, enquanto outros davam altos valores de oferta, mas davam do que sobravam, aquela viúva deu 2 moedas. Talvez a menor oferta talvez foi dela, mas foi a oferta mais alta. Por quê? Porque ela fez aquilo de forma sacrificial. Ela fez aquilo que lhe custou alguma coisa. A nossa vida de adoração, amados, ela tem preço, ela tem custo. Ser fiel a Deus tem preço. Andar nesse mundo perdido, nesse mundo que está nos ensinando a viver sem regras, sem leis, sem princípios, e ser fiel nessa geração tem preço, tem sacrifício, tem renúncia. Muitas vezes somos mal falados, criticados, ridicularizados por seguir um padrão, um princípio de santidade. Então tem preço ser fiel, ser adorador tem preço. Não tem preço para ser salvo, porque o preço Jesus já pagou, amém? O nosso sacrifício não é para entrar no céu, porque isso Jesus já fez tudo por nós. O nosso sacrifício, queridos, é um sacrifício de uma vida de adorador. Tem que tomar a cruz, tem que sacrificar mesmo, tem que morrer para si mesmo, tem que morrer para a nossa vontade. E nesse momento que estamos vivendo essa pandemia, ser fiel agora é um bom teste, porque nesse momento a nossa tendência é reter, porque todo mundo sabe, economize, amém, queridos? Economize. Só um tolo não entendeu isso ainda, porque nós estamos numa época que é para economizar. E para economizar, o que nós podemos às vezes fazer? Reter as ofertas, reter os dízimos, não, porque tem que economizar. Então eu vou direto em uma parte que não deveria ser tocada, que é na parte de Deus. Isso é muito importante que nós entendermos. Então nesse momento de pandemia é um bom teste para o nosso coração, sobre a nossa fidelidade, sobre o nosso amor, sobre renúncia, para ser fiel ao Senhor. Então, amados, nós vamos oferecer ao Senhor a nossa adoração por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos. Isso não pode ser feito de obrigação, mas de forma voluntária, de amor, de sacrifícios que agradam a Deus. Um coração quebrantado, um espírito contrito. Eu sou dizimista desde 1998, quando eu me converti. E eu era um crítico ferrenho. Normalmente as pessoas que vêm do mundo sempre já falaram mal de igreja. Eu já falei mal de igreja, já falei mal de pastor, já falei mal de crente, já chamei gente que dá dízimo, já falei um monte de besteira, né? Me arrependo de ter abrido minha boca para falar coisas
porque eu não sabia. Mas quando eu me converti em 1998, queridos, é interessante que o meu envelope de dízimo, que eu tenho até hoje, um marronzinho, ainda era aquele envelope pardo, né, feinho, né, e ali no primeiro mês que eu entrei, que eu me converti, já tinha o meu dízimo, eu entreguei meu dízimo ao Senhor. Então, se eu quisesse uma prova de quando eu comecei na igreja, na minha conversão, é só pegar o meu envelope de dízimo, que lá já tem a data que eu entreguei o meu dízimo ao Senhor. E desde então, amados, eu tenho servido ao Senhor com alegria, porque isso é servir a Deus. Salmo 100 diz isso: servir ao Senhor com alegria. Então vamos com alegria. Você aí na sua casa, que não pode pessoalmente estar aqui para entregar a sua oferta no altar, você pode fazer a sua oferta, entregar a sua oferta, o seu dízimo, por meio da transferência bancária. E aí vai aparecer para você na tela os dados bancários da igreja. Tem também um código de barra chamado QR Code, que se você tiver aí um smartphone, você pode colocar seu telefone aí na tela, aí ele já vai fazer a leitura desse código e abrir para você todos os dados que você precisa, dados da igreja, bancária. Ainda tem uma mensagem bíblica ainda que vai de graça. Glória a Deus. Então você pode fazer isso, né? Fazer a sua transferência, entregar a sua oferta, fazendo uma transferência bancária. Amém? Se você não pode, não tem acesso à conta bancária online, você pode também, né, enviar uma mensagem para a nossa tesoureira, a nossa irmã Matilde, a nossa irmã Reni, que auxilia a Matilde na tesouraria, e com certeza essas irmãs são muito abençoadas, elas vão, né, se pôr à disposição para recolher na sua casa, ou uma outra forma que achar melhor. Então você tem aí várias opções para que a gente possa, né, manter a nossa vida de fidelidade ao Senhor, no que diz nos dízimos e nas ofertas. E as cestas básicas também continuam, amém, queridos? Né? Agora mesmo, antes de começar o culto, nós socorremos aqui uma família com 4 filhos que precisam de alimento, e nós temos, né, graças a Deus, cestas aqui e abençoamos. Então você pode abençoar também com a cesta básica, com algum item da cesta básica, itens de alimentação, de higiene, de limpeza. Você pode também ofertar um valor que você quiser para a ação social da igreja, para essa parte, né, para socorrer as famílias que estão precisando. Enfim, vamos ser abençoadores, amém, amados? Vamos fazer, né, a nossa parte, e com certeza sementes plantadas no reino de Deus não volta vazia. Deus tem recompensa para todos que são fiéis, e Deus vai abençoar vocês. Segura aí na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, e vamos consagrar ao Senhor. Pai amado, nós cremos que sacrifícios que agradam, que honram ao Senhor, não são holocaustos, não é algo material, mas a sinceridade do nosso coração. Um coração que ama, que quebranta, que se anela pela Tua presença. E nós queremos ser, ó Deus, homens e mulheres que têm um coração tratado em relação ao dinheiro. Queremos que o nosso coração seja bem resolvido em relação a finanças, em relação a ser um abençoador no reino, um ofertante, um dizimista. E se porventura o nosso coração tem apego, é materialista, se o nosso coração tem um outro senhor, Mamon, que tem tentado ser o dono e o Senhor da nossa vida, do coração, que o Senhor, Pai, possa destronar o dinheiro, tudo aquilo que é material da nossa vida, e que a essência de Cristo, o seu amor, a verdade de Cristo, que nos chama a viver uma vida de abnegação, de entrega, de altruísmo, que essa seja a nossa verdade de vida. Por isso, Pai, mais do que pedimos prosperidade material, finanças, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração puro, nos dê um coração livre de todo materialismo, principalmente no mundo que vive correndo para um lado e para o outro, em função daquilo que é material. Ensina-nos, mostra-nos que devemos viver por aquilo que é eterno, por aquilo que não é transitório, que não é temporal, por tudo, pois todas essas coisas vão passar.
A palavra nos diz, Jesus, que nós devemos acumular riquezas no céu, onde traça e ferrugem não corroem. É isso que nós queremos, acumular tesouros que não vão ficar na terra, mas que vão entrar conosco no céu. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra portas para quem está desempregado. Eu oro para que o Senhor ajude esse empresário que está apertado com essa situação. Eu oro, meu Deus, para aqueles que teve seus contratos cancelados e que está enfrentando essa crise, tentando dar um jeito de sobreviver, que o Senhor possa socorrer este irmão, essa irmã, este homem e mulher. Ó Deus, quem está desempregado, quem está trabalhando, enfim, que o Senhor derrame graça, sustente nossas vidas. Deus amados, que a nossa esperança não fique nesse mundo, mas que a nossa esperança fique no céu. Nós oramos, consagramos nossa vida financeira, consagramos nossos sonhos. O Senhor mesmo disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós cremos nisso, e por isso consagramos os nossos sonhos, os desejos do nosso coração ao Senhor. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos então sair dos nossos lugares, enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, e vamos ofertar ao Senhor. Aleluia, queridos, louvado seja o Senhor. Várias pessoas estão aqui conosco online, participando da nossa transmissão. Pedidos de oração estão sendo aqui colocados, né? Várias famílias, várias pessoas estão pedindo oração. E eu peço aí nosso Ministério de Intercessão para estar atento a esses pedidos, já estarem registrando lá no nosso grupo de oração, para que possamos apresentar esses pedidos ao Senhor. E você pode também, queridos, colocar, né, seus pedidos de oração diante do Senhor. Amados, nós estamos completando 20 anos. Nesse mês de maio, a Igreja Metodista aqui no bairro Granduquesa está de festa, né? Mesmo com essa pandemia, né? Mudamos aí nosso cronograma para esse ano. Era para a pastora Rosângela estar conosco, era para termos feito outras coisas, né? Tínhamos um congresso marcado e tantas coisas que já foram adiadas, até que ficou para trás, como o RA, né, o Restaurante da Alma, que estávamos a 1000 por hora para começar em março, e justo em março, começou aí a pandemia. Começou a pandemia não, começou esse isolamento, né, mas a pandemia já está aí desde janeiro, né. Enfim, queridos, nós louvamos a Deus, e o nosso bispo Roberto, presidente, né, da 4ª região, que é Minas Gerais e Espírito Santo, mandou uma mensagem aqui de, né, uma saudação, parabenizando a nossa igreja por esses 20 anos, né? Eu vou pedir então para os nossos irmãos colocarem. Pode soltar aí para nós o vídeo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Granduquesa. Queremos parabenizar a todos e todas, ao pastor Edgar, a cada irmão e irmã, pelos 20 anos de trabalho, de vida e de missão da nossa Igreja Metodista em Granduquesa. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé
e dia a dia aumentavam em números. Que esta igreja a cada dia possa crescer e que o número dos fiéis aumente para a nossa alegria e para a honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns, queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós louvamos a Deus. Obrigado pelo nosso bispo, né, ter nos mandado essa felicitação e agradecemos, né, o bispo pelo carinho, pela mensagem. Nós somos felizes. A igreja aqui no Grande Duquesa, ela começou no ano 2000, 11 de maio de 2000, na casa da nossa irmã Joraci. Depois do pastor Lutero desafiar a Igreja Metodista Central para que um grupo de irmãos que moravam do lado de cada linha, que pudessem iniciar um trabalho, né, aqui no bairro Grande Duquesa, e aqueles irmãos, irmãs, aceitaram o desafio e vieram junto com o pastor Robson, e ali na garagem da nossa irmã Joraci começaram esse trabalho, e que hoje, né, está completando 20 anos. Então, muitas pessoas que foram salvas, foram alcançadas, famílias restauradas. Nós temos muitos testemunhos, muita gratidão por todas as pessoas. Muitas vidas que foram enviadas, né, como a Sara casou, foi estar na Jocum trabalhando. Muitas pessoas fazem parte da história dessa igreja. Alguns estão chegando, outros já foram, outros ainda vão vir, outros estão desde o início, né? Tem uns pioneiros aí que estão desde o primeiro dia. E então nós louvamos a Deus porque essa junção de todas essas pessoas é que faz, né, a igreja se tornar nessa igreja linda, essa igreja abençoada. O Júlio está aqui desde o início, Júlio. Chegou com 9 meses, né? O filho nasceu, já tinha nascido, né? Mas não deixa de estar, né? De ser um dos primeiros também, 9 meses, então nem um ano ainda de trabalho, já estava aqui também. Então, assim, nós louvamos a Deus, né? E você que chegou depois, como eu também cheguei depois, em 2012, né? Estou quase completando, daqui 2 anos, completo 10 anos também, né? Quase a metade aí de vida da igreja. Então, louvo a Deus por cada vida que tem a sua contribuição, sua participação. Mas a obra ainda não acabou, amém, queridos? Essa obra que Deus começou aqui, ela ainda tem muito ainda para avançar, e nós temos esse sonho de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Se Ele vai voltar, e o dia que Ele voltar, nós vamos encerrar aqui, né, como diz o apóstolo Paulo, completar a carreira, depois de ter combatido o nosso combate. Amém? Eu quero então, antes de entrar aqui na palavra, cumprimentar a nossa congregação lá no Penha, que eles não estão reunindo no templo lá, né, desde março, quando a paralisação, né, lá, infelizmente nós ainda não decidimos voltar os cultos presenciais, por causa do espaço muito apertado, só tem uma janela, né, uma porta, e aí nós achamos prudentes nesse momento ainda segurar o retorno dos cultos presenciais lá, mas eles estão sempre conosco online, nas lives que eu faço lá de casa, aqui nos cultos, estão sempre conosco. Eu quero sim, né, cumprimentar então a nossa amada igreja lá no Penha, e em breve nós vamos estar juntos lá de novo, reunindo. Toda semana eu estava lá, ministrando, treinando aquela igreja, mas infelizmente essa situação, né, todo mundo está entendendo bem que nós temos que esperar, e em breve nós vamos retornar ao normal. Amados, abra comigo a sua Bíblia para a gente agora ouvir a palavra de Deus, em Atos no capítulo 6, versículo 1, livro de Atos no capítulo 6, aqui temos, né, alguns irmãos e irmãs que estão aqui conosco no templo, né, quero agradecer a presença de cada um, bonitinho aí de máscara verde, branca, preta, azul, máscara do Cruzeiro, olha só, né, a máscara mais bonita está aqui na frente, glória a Deus, né, só que não está podendo falar muito bem do Cruzeiro não, tá, então a gente vai falar menos, depois do vexame do ano passado, né, a gente depois passa a falar bem de novo do Cruzeiro, né, Júlio, a gente
Esse ano a gente fica mais calado, infelizmente, né? Mas várias pessoas estão aqui. Eu quero agradecer, né, a participação, a presença de vocês aqui com a gente. Atos capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Palavra de Deus, louvado seja o Senhor, ela está abençoada em nome de Jesus. Queridos, independente dessa pandemia e dos transtornos que essa pandemia, né, está causando em nós, na nossa igreja, estávamos programando um outro tipo de festividade para esse aniversário da igreja, mas independente disso, o mais importante, nós queremos honrar e louvar a Deus por esse aniversário, esse ano de vida que Deus está nos concedendo. Mas que Deus também renove, queridos, em nossos corações o propósito e o chamado dessa igreja, que começou lá com os irmãos no ano 2000, quando iniciou lá na casa da dona Juraci. E cremos que Deus vai dar continuidade ao propósito, à visão que Deus deu a essa igreja, passando o bastão por muitas gerações que vão salvar vidas e estabelecer o reino de Deus. É o que nós queremos na nossa vida, na nossa cidade. Que a nossa oração, amado, seja a mesma de Abacuque, em Abacuque 3, no verso 2, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Vamos repetir isso? Aviva a tua obra, diga isso, queridos. Aviva a tua obra, ó Senhor. Repita. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém? Que essa obra, que ela seja conhecida, que seja testemunho vivo do nosso Deus, da obra que o Senhor está fazendo no mundo. O texto que nós lemos em livro de Atos 6, nos inspira como igreja, queridos, a ser uma igreja fiel, uma igreja ativa, influente, uma igreja frutífera como era a igreja primitiva. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês 5 características dessa igreja que deve nos inspirar. E quando eu digo igreja, queridos, eu me refiro às pessoas e não necessariamente à instituição. Uma igreja que inspira são pessoas que inspiram. E a instituição, ela acompanha as pessoas que ali servem a sua igreja. Amém, amados? E eu quero falar sobre essas 5 características que devem nos inspirar como igreja. E eu me refiro a nós como pessoas. E a primeira característica que eu quero aqui destacar, que para sermos uma igreja inspiradora, nós precisamos ser uma igreja crescente em número de conversões. No versículo 1, o texto diz: aumentando o número de discípulos. O livro de Atos faz várias referências sobre o aumento de pessoas que abraçaram a fé em Jesus. E esse aumento de pessoas na igreja tinha a ver com a evangelização. Eles estavam fazendo discípulos
E desde Atos 2, com o derramar do Espírito Santo, pessoas vão entrando, pessoas vão se convertendo e abraçando a fé, formando essa igreja. Uma igreja inspiradora é uma igreja que cresce em conversões porque há evangelização, porque há pregação do Evangelho. Em Atos 2:41, o texto diz que então aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em Atos 2:47 diz: enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A vontade de Deus, amados, expressa em 1 Timóteo 2:4, é que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, sabendo que Deus deseja que todos sejam salvos, nós como discípulos, como igreja, precisamos nos conscientizar que crescer o número de discípulos reflete o que está no coração de Deus. Por isso precisamos ser intencionais na evangelização do mundo. O evangelismo precisa ser algo intencional, não pode ser acidente, não pode ser algo esquecido, não pode ser algo que não faz parte da nossa agenda como cristãos. A vocação da igreja é única: salvar os perdidos. A igreja, através dos seus discípulos e discípulas, testemunha a sua fé em Jesus, pregando o evangelho, indo ao encontro daqueles que ainda não lhe resplandeceram a luz. E esses que ainda não tiveram a sua luz ali manifestada, ainda estão em trevas, porque não conhecem ainda o Jesus Cristo. A igreja primitiva não abriu mão dessa essência, queridos. Mesmo quando ela cresceu, 3.000, 5.000, eles não perderam a essência da evangelização, eles não se acomodaram. E mesmo quando perseguida, porque evangelizavam, eles também não perderam a essência e permaneceu evangelizando o mundo, ganhando muitas vidas para Jesus. Essa é a marca que deve nos acompanhar. A igreja começou aqui na Rua Milão há 20 anos, amados, com essa missão: ganhar vidas. Mas não é só porque ela era pequenininha quando começou lá na casa. Então vamos ganhar vidas porque a gente está pequeno. Então, para ter mais pessoas, para a igreja ter mais gente, vamos ganhar vidas. E depois que tiver gente, não precisar mais. Não! Depois que tiver um número bom, aos nossos olhos, que a gente acha que é bom, e não precisar ser intencional na evangelização, não. Amanhã nós vamos ter 300, 400, 500, 1.000 e vamos continuar, porque a essência da igreja é salvar vidas. Nós somos chamados para isso. Wesley disse: tua tarefa única na terra é esta, salvar a alma. Você tem outra tarefa nessa terra, queridos? Sua única tarefa nessa terra é salvar vidas. John Wesley também dizia que todo cristão deve estar pronto para morrer e pronto para pregar. Todos nós. A evangelização tem que ser a nossa marca. Nós como discípulos e discípulas, para nós sermos inspiradores, nós precisamos testemunhar Jesus Cristo. Começar na nossa casa, começar lá onde você trabalha, onde você estuda, na rua que você mora, no prédio que você convive com as pessoas. Seja um ganhador de vidas, uma testemunha viva do Evangelho. Como igreja, nós temos ferramentas que são poderosas para evangelização. Nós temos as casas de paz, uma estratégia linda, onde nós vamos às casas orar pelas pessoas e ministrar, levar uma palavra. Nós temos as nossas células nas casas, aonde ali na informalidade levamos um amigo, levamos o vizinho, levamos um parente ali, sentados numa roda, olhando um para o outro, a gente compartilha a palavra, ora, ouve o outro compartilha um pedido, o outro fala do que está sentindo, e ali a gente evangeliza. Nós temos também o Equibalo, o movimento de oração da nossa juventude,
um movimento profético, aonde testemunhos têm sido dados aqui do toque da graça e do poder de Deus. É uma ferramenta poderosa de evangelização. Os cultos semanais. Amados, você convida as pessoas para ir na igreja? Você pode convidar mesmo na pandemia. E se ela não quiser vir no culto, você pode fazer o quê? Enviar o link para ela. Por isso o nosso canal também no YouTube, também é uma ferramenta de evangelização. As redes sociais também é uma ferramenta de evangelização. O Restaurando a Alma, amados, muitos ainda não conhecem, porque ainda não participaram, não iniciaram ainda o novo ciclo do Restaurando a Alma, é outra ferramenta maravilhosa. Os projetos sociais e tantas outras ferramentas, mas o mais eficaz é o relacionamento. O dia a dia é a maior ferramenta de evangelização. E o que nós precisamos é ser intencionais no propósito de fazer discípulos. Vamos fazer discípulos, amados? Amém? Vamos levar vidas ao batismo? Vamos levar homens e mulheres? Que alegria deve ser, amados, nosso coração deve se alegrar. E uma vida que se converte a Jesus, uma vida que você foi importante e levou ela a passar pelo batismo, onde a testemunhou, que ela levou a sério aquilo que ela entendeu de Jesus. Continuando, queridos, a segunda característica dessa igreja primitiva, para nós sermos uma igreja inspiradora, nós precisamos ser uma igreja com responsabilidade social. No versículo 1 diz que a igreja fazia uma distribuição diária de alimentos, de provisão, e que inclusive essa distribuição também foi motivo de discórdia, de murmuração por parte dos helenistas, contra os hebreus. Os helenistas são pessoas de cultura grega, contra os judeus, que é o povo de Israel. E ali houve um pequeno desentendimento, porque algumas mulheres gregas não estavam recebendo essa provisão. Queridos, a igreja de Atos, ela tem um olhar de responsabilidade social. E você vai ver em vários momentos, por exemplo, em Atos 2:45, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Também em Atos 4:32, fala que da multidão dos que creram era um coração e a alma, e ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Olha o versículo 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amados, isso deve e tem que nos inspirar. Uma igreja com responsabilidade social. E há uma grande diferença entre assistencialismo e assistência social. Assistencialismo, amados, é a ação de pessoas, igrejas, organizações, instituições que se movem em favor das pessoas, das comunidades menos favorecidas, pessoas socialmente excluídas, com o objetivo de ajudar essas pessoas de uma forma pontual. Porém que o assistencialismo não transforma a realidade social da pessoa. Já a ação social, a assistência social, ela tem como objetivo emancipar a pessoa, promover famílias, para que saiam de uma situação de fragilidade, para que alcance seus direitos. Enquanto o assistencialismo só ajuda a pessoa e ela permanece naquele problema a vida toda, não cresce, não muda. A assistência social, ela tira as pessoas daquela condição, para que elas agora possam andar com as suas pernas e viverem de forma digna. Estão me entendendo, queridos? Uma igreja com responsabilidade social é uma igreja que entende que pode tirar as pessoas de um ponto A e levá-las a um ponto B. Nós não queremos assistencialismo e manter as pessoas escravas de cesta básica a vida inteira, manter as pessoas escravas de ajuda das pessoas a vida inteira. Deus não quer isso. Deus quer a nossa ajuda. Deus quer que a gente faça o bem para todos.
mas que a gente promova as pessoas para que elas saiam da condição que estão e vivam uma realidade diferente. Estão me entendendo, amados? Era isso que a igreja primitiva fazia. Era isso que era o mais importante. Isso faz toda a diferença. Alguém que porque não tem estudo, não consegue entrar no mercado de trabalho melhor, uma igreja que pode ajudar alguém a estudar, isso não leva a pessoa a um outro patamar, queridos? Então aulas para as pessoas, reforço escolar, isso promove as pessoas. E nós queremos ser essa igreja, com projetos sociais. Uma igreja que pega um drogado, que só dá trabalho para a família, que só dá problema, porque é assim que é um drogado, um viciado, e depois de internar essa pessoa, depois ela passar ali por um processo de restauração, caráter, coração, alma, valores, essa pessoa, ela volta para a sociedade, e ela volta agora, ao invés de ser um consumidor, ao invés de ser alguém que só dá problema, agora passa a ser alguém que produz, alguém que gera vida, alguém que antes causou dor e sofrimento, agora vai ser alguém que vai promover bem para as pessoas. Isso é responsabilidade social. Estão me entendendo, amados? O último credo social da Igreja Metodista, publicado nos 150 anos da missão do Brasil aqui, ressalta a responsabilidade social como uma das prioridades da nossa igreja. E lá está escrito: cremos que a missão acontece quando a igreja sai de si mesma, envolve-se na comunidade, se torna instrumento da novidade do reino de Deus, bem como cresce e produz santidade de coração e vida. Também está escrito: cremos numa igreja missionária, promotora da vida abundante e combativa em relação às forças da morte, uma igreja que acolhe os seres excluídos da sociedade com graça, amor e misericórdia, uma igreja comunidade missionária a serviço do povo. Aleluia, amados. Nós queremos, sim, ser uma igreja inspiradora, uma igreja que vai promover as pessoas, o bem dessas pessoas. O livro de Tiago, no capítulo 2, verso 15, diz que se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, trate de aquecer e se alimente bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amados, eu não quero ser essa igreja que está vendo pessoas sofrendo, pessoas com fome, com sede, com frio, com pessoas drogadas, enfim, tantas necessidades, e a gente fala assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe, tá? Vai na paz, Deus te abençoe. Isso não é igreja. O texto está dizendo: que proveito isso tem? Isso não vale nada, é obra morta. Fé sem obra é morta. Isso não é evangelho vivo, isso é evangelho morto. O nosso Senhor Jesus mostrou, queridos, o que é responsabilidade social. Indo de aldeia em aldeia, de casa em casa, curando enfermos, expulsando demônios, tirando pessoas da sarjeta, tirando pessoas de uma vida marginalizada, porque o impuro não pode participar do convívio das pessoas, e quando ele cura alguém, ele restabelece o lugar da pessoa. Você pode entrar no templo, você pode agora conversar com as pessoas, você pode estar perto. Aqui a gente está longe, imagina isso aqui lá na época de Jesus. Só que na época de Jesus, querido, não era nem dessa forma, era pior, porque você era impuro aos olhos dos outros. Na época de Jesus, era marginalizado, era exclusão. Diferente do nosso momento. Aqui a gente está sentado longe, mas não é uma exclusão, é apenas uma prudência, vocês concordam? Mas nós não estamos dizendo: vem ficar perto de você não, porque você... Não, nós estamos longe para manter a precaução. Jesus, amados, quer que a gente seja uma igreja inspirativa, com responsabilidade social. Também em terceiro lugar, para sermos uma igreja inspiradora, amados,
a palavra e a oração são práticas inegociáveis. No texto que nós lemos, o verso 2, os apóstolos disseram que não era correto abandonar a palavra para servir às mesas. E no verso 4, os apóstolos disseram que enquanto outros iriam servir às mesas, eles se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Amados, sem dúvida a oração e o ministério da palavra não podem ser negligenciados se nós queremos ser discípulos e discípulas inspiradores. Eu fiquei pensando nesse ministério da palavra. Na época deles não tinha a Bíblia. Eles ainda não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. E eu penso que esse ministério da palavra, em todo tempo, eles meditando, entendendo o Novo Testamento, que ainda não estava escrito, mas já estava nos seus corações. E eles buscando ouvir de Deus. Agora a circuncisão não precisa ser mais feita. Agora batismo. Jesus não falou para não circuncidar. Não existe uma ordem, não é para fazer circuncisão mais. E eles tiveram que fazer uma leitura e o entendimento de como que nós vamos ser igreja agora. Mantenhamos a circuncisão. Para fazer parte da aliança, a circuncisão era obrigatória. A aliança de Deus era firmada na circuncisão. Todo mundo sabe que é circuncisão, né, queridos? Circuncisão é o ato de cortar uma pele do órgão genital masculino. E ali aquele corte, aquele derramar de sangue, aquela cirurgia, era também uma aliança, um pacto que Deus estava fazendo com o seu povo, com aquelas pessoas que faziam a circuncisão. Amados, os apóstolos, eles debruçaram sobre a palavra, para entender como viver como cristão. Como viver pelos princípios do Evangelho, não mais ser rígidos em torno da lei. Oração e palavra. John Wesley dizia, e ele afirmou que Deus não faz nada que não seja resposta de oração. Como está a sua vida de oração nessa pandemia? Ela melhorou? Ela aumentou? Você está buscando mais? Você está dando mais tempo a Deus? Você está orando mais? Normalmente quando os problemas se multiplicam, a gente corre mais para Deus. A tendência é essa. Nem todos fazem esse caminho, mas a tendência, quando a gente está passando por problemas, a gente busca mais. Você está orando mais? Você está buscando mais? A oração é esse alimento, queridos, para o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E a palavra é a revelação da vontade de Deus para nós. Por isso a oração e palavra precisam andar juntas, de mãos dadas. O nosso ministério de intercessão no próximo mês irá iniciar pela manhã na nossa igreja. Antes nós tínhamos toda primeira semana do mês, aquela semana de oração, de segunda a sábado. E agora nós fizemos uma mudança, uma adaptação para o próximo mês, onde todas as semanas, terça e quinta, nós teremos oração na igreja de 6 horas da manhã às 7 horas. Então, se na primeira semana de oração, nós orávamos de segunda a sábado, das 6 dias, agora nesse formato, toda semana, 2 vezes pela semana, terça e quinta, nós vamos orar por aí 8 vezes no mês, pelas manhãs. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, você que pode, vem orar. Mês que vem nós vamos começar 6 horas às 7 horas, para incentivar você, amados, a buscar a Deus. E não só para incentivar, mas nós entendemos que isso é essencial. A igreja primitiva orava e buscava. A igreja primitiva, a Bíblia fala que havia ensino, palavra. E é isso que faz toda a diferença. Nesse tempo de pandemia, queridos, vocês devem ter visto, recebido aí no WhatsApp aí, aquela mensagem que nem sei dizer direito, nem lembro direito, que vai vir um juízo
dias que vão ficar escuros, não sai na janela, não abre a cortina, estoca água, estoca comida em casa, enfim, eu quero o dia de Jesus voltar. Vocês viram, vocês receberam essa mensagem no WhatsApp? É um monte de gente alarmada. Gente, isso aqui é verdade, isso aqui vai acontecer, como é que vai ser? Pastor, me diz aqui o que o senhor acha disso. Eu falei, vamos para a Bíblia. Eu falei, para isso aqui acontecer, é só se Deus atropelar os princípios dele, porque tem muita coisa que ainda não se cumpriu. Tem muitas coisas que Deus disse, que Jesus disse, que ainda não vieram. A palavra de Deus precisa ser o nosso fundamento de fé, queridos. E se a gente tem a palavra de Deus, a gente não fica perturbado com um monte de conversa que a gente ouve por aí, né? Ainda mais nessa época, o que tem de gente falando coisa, dando umas profetadas aí, soltando coisas, até dizendo o dia que Jesus vai voltar, querido. A Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia e a hora. Então isso passa do absurdo. Mas Jesus está voltando, isso eu tenho falado, isso eu não tenho dúvida, os sinais estão aí. Eu só não posso dizer amanhã, 8 horas da manhã, né? Então não durma sem roupa, porque se Jesus voltar, você vai subir sem roupa, né? Não tem nada disso, amém, queridos? Que tem gente que está preocupado com isso também, né? Não pode dormir sem roupa não, né? Apesar de estar frio, né, gente? E aí Jesus voltar, como é que eu vou? Brincadeira. Mas Jesus, amados, está voltando e vai levar a gente. Uma igreja inspiradora, queridos, também é uma igreja. Isso aqui é muito importante. Uma igreja inspiradora é uma igreja aberta para constantes mudanças. Mudanças. E a igreja primitiva, devido ao seu crescimento, surgiram novos desafios, dificuldades, murmurações, falta de líderes e outros problemas internos. E essa igreja que estava crescendo precisava dar uma resposta diante dessa demanda que estava surgindo. E por isso as mudanças, as atualizações, elas eram constantes. A igreja primitiva não mudava a essência do evangelho, o seu conteúdo, mas mudava a sua forma de agir, de se organizar, a sua estrutura de funcionamento, a hierarquia de líderes. Uma igreja em constante mudança. Aqui em Atos 6 teve um problema, porque havia uma cobrança. Olha, as mulheres gregas, as helenistas, estão reclamando dos judeus, do povo de Israel, que a alimentação, a distribuição não está acontecendo do jeito certo. E aí Pedro sabiamente diz: nós não podemos abandonar o ministério da palavra para servir as mesas. Então façamos algo. Olha a mudança acontecendo. Escolham entre vocês 7 pessoas, cheios do Espírito, de boa reputação, de sabedoria, e vamos designá-los para esse serviço. E ali então há uma mudança, uma atualização. Amados, se nós não entendermos que é necessário mudanças, o mundo está vivendo um momento de mudança global. A igreja não está reunida nos templos e nas casas nesse tempo de pandemia, queridos. A igreja hoje, ela está nas casas, muito parecido com a igreja primitiva, que naquela época não tinha templos. Aliás, nos primeiros 300 anos da igreja, não tinha templos. E eles reuniam-se nas casas e em grandes celebrações. Mas não era a estrutura que a gente tem hoje. E atualmente, com essa pandemia, nós estamos sendo forçados a ser uma igreja nas casas. E aí eu tenho visto como as células sempre foram uma estratégia simples e eficaz de ser igreja, amados. Lá na China é proibido templos. E aonde a igreja mais cresce no mundo não é
na Coreia do Sul, que é onde estão as megas igrejas, mas a igreja cresce na China, sem templos religiosos. Lá é comunista, é proibido, porque essa igreja, ela está onde? Espalhada nas casas. Mudanças são necessárias para sermos uma igreja que inspira. Você, como um cristão, como discípulo, se você não estiver aberto para mudança, você vai parar no tempo. Alguém já falou assim: os pastores antigamente andavam de cavalo, os pastores hoje andam de carro. Aí fala assim: antigamente as mulheres lavavam a roupa lá no rio, na bica, na pedra, na mão. Você lava hoje roupa na bica, com a pedra lá na mão? Aí quer falar: pastor, antigamente andava de cavalo. Me dá um cavalo que eu vou. Me dá um cavalo, um curral, e eu vou ter o prazer de andar de cavalo também, porque apesar de não ter muita prática não, mas eu gosto de cavalo. Mudança, querido. O mundo está mudando, amados. Recentemente, nós fizemos, nos 2 últimos meses, a ceia online. Eu nunca fiz ceia online, nunca tinha feito. Eu, assim, não me escandalizo com isso, eu acho isso, né, dentro da situação, tranquilo, mas eu não fui bobo, eu já fui lá no meu SD, né, saber com o bispo, né, e aí, naturalmente, a própria igreja não podem realizar a ceia online. Faça, né, pela transmissão, grave o culto para que os membros possam fazer a ceia nas suas casas. Isso é mudança ou não, queridos? Quer dizer que vai se tornar uma regra? Não vai, mas é uma mudança necessária. Por isso, queridos, nós precisamos entender que uma igreja inspiradora é uma igreja que está em atualização. Esse aparelhinho está sempre atualizando, né? A gente está sempre se atualizando. Tem coisas que vão ficando ultrapassadas. Tem recursos que você não pode baixar no seu telefone se ele tiver com o sistema operacional em outra versão. Você precisa baixar a nova versão para aquele programinha funcionar. É assim, queridos. Eu penso que é isso que Deus está fazendo. Jesus disse que não se pode pôr vinho novo em odre velho. Se não trocar o odre velho pelo odre novo, Ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Tem que ter mudanças. A nossa igreja está passando por mudanças com a pandemia. Nós estamos passando mudanças em várias dimensões. Famílias estão sendo mudadas, amados, com essa pandemia. Nós tínhamos uma viagem de férias marcada, depois de 3 anos para sair de férias. Tudo certinho, tivemos que cancelar. Né? Vamos trabalhar e depois a gente tira essas férias. Mudança. E assim, Deus quer de nós, amados. John Wesley, amados, é um exemplo para mim e para a nossa igreja, de alguém que esteve aberto a mudanças. Você conhece a frase, talvez uma das mais conhecidas de John Wesley, chamada: o mundo é minha paróquia? Paróquia quer dizer igreja, o mundo é minha igreja. Essa frase de John Wesley, queridos, ela sinaliza uma mudança que ele viveu, pois na época de John Wesley não era correto pregar o evangelho fora do templo. Estava se acontecendo pregações ao ar livre, e aquilo aos olhos de John Wesley era errado, porque a pregação é dentro da igreja. E Wesley teve uma experiência profunda com Deus. Todo mundo sabe, esse mês de maio é o mês do coração aquecido. 24 de maio é o chamado dia do coração aquecido, dia da experiência religiosa de Wesley. E aí ele mudou o seu sermão, mudou sua visão, mudou seu coração e passou a pregar aquilo que agora ele entendeu. E ele foi proibido de pregar nas igrejas, porque a mensagem, o sermão que ele pregava não era aceito na igreja. Ele pregava o quê? Salvação somente pela fé. Com isso, na igreja que o pai dele foi pastor,
Ele foi pregar na igreja do pai dele e ele foi proibido de colocar ele para fora da igreja, para não pregar. Antigamente, e hoje, né, no Brasil também isso acontece, em muitas igrejas costuma-se ter um cemitério próximo da igreja ou do lado da igreja. E ali naquela igreja que o John Wesley foi pregar, ele foi proibido de pregar lá. Ele então saiu, foi para aquele cemitério, e ali estava a tumba do pai dele. Ele sobe em cima da tumba do pai dele, e ali ele diz: o mundo é a minha paróquia, o mundo é a minha igreja. E ali John Wesley passa a partir dali pregar ao ar livre, e multidões se convertem. Um ganhador de almas. Especialistas dizem que Wesley ganhou mais de 1 milhão de almas. Só de grupos pequenos, na época de Wesley, ele deixou na igreja 10 mil grupos pequenos. Amados, essa é uma mudança importantíssima. Outra mudança que Wesley viveu, sobre a pregação de leigos. Thomas Maxfield, um metodista, estava ensinando e pregando, ele não era pastor. E Wesley ouviu uma fofoca e foi informado que havia uma pessoa que estava pregando, e ele não podia, teoricamente, porque ele não havia sido consagrado, ele não era oficialmente um pastor. E o Wesley ficou com raiva, e a mãe de Wesley, Susana Wesley, falou com ele, aconselhou ele, disse assim: olha, antes de você tomar uma decisão, vai ouvir ele primeiro, vai escutar ele, vai ouvir a mensagem, vai ouvir a pregação dele. E aí o Wesley foi ouvir Thomas Maxfield pregar, e ali ele mudou, queridos. Ele ficou impressionado, e mudou a visão, e passou a defender o ministério leigo. E a partir dali, então, pessoas comuns, que não eram oficialmente pregadores, pastores consagrados, pessoas poderiam ensinar, pregar, liderar grupos, desde que fossem supervisionados e orientados. Há uma mudança, queridos. Ele agora coloca o ministério na mão do povo. Estão entendendo isso? É o sacerdócio universal de todos os crentes, amados. O ministério feminino é outra mudança. A igreja metodista é uma das poucas igrejas que reconhece o ministério da mulher, queridos. É uma das poucas igrejas que aceita a mulher ser pastora. Quem que foi essa pessoa que reconheceu o ministério feminino? John Wesley. Ele vai abrir a porta para isso. Não quer dizer que na época dele isso já era uma prática comum, mas ele vai reconhecer e valorizar o ministério feminino. Mudança. Nós, como igreja, como cristãos, precisamos estar abertos a constantes mudanças, e mudanças sem perder a essência, sem perder o princípio, sem perder os valores. Muda-se a forma, a estratégia, muda-se a estrutura, mas não se muda a essência. O evangelho muda, os princípios de Deus não se mudam, mas mudanças são necessárias. Nós hoje precisamos aprender a ser igreja sem ter cultos como era antigamente. E aí? Nós vamos parar de evangelizar porque não pode ter culto? Nós estamos aqui bem reduzidos, vocês concordam? É um pouquinho de pessoas que estão aqui. A igreja não pode resumir a nós que estamos aqui, vocês concordam? Nós não podemos, nós somos porque nós, não, a igreja está além do culto. Então nós vamos ter que aprender, queridos, evangelizar nesse tempo, discipular nesse tempo, fazer casas de paz online. Nós vamos ter que aprender a fazer célula online. Nós vamos ter que aprender a funcionar nesse momento, sem abrir mão do princípio. Nós estamos com o desafio de fazer as casas de paz online. Viu isso? É um desafio. Vai ser um pouco diferente, mas vai ser tão edificante como era também indo nas casas. Mas nós vamos fazer célula online, e vai ser edificante, muitas vidas vão ser salvas. Em quinto lugar, para a gente finalizar, queridos, uma igreja inspiradora é uma igreja que capacita e envia novos discípulos, novas pessoas cheias do Espírito Santo. Essa igreja de Atos, amados, é uma igreja que empodera as pessoas.
a pessoa chega a um ninguém, ela agora continua um ninguém com Jesus, porque ninguém é alguém, nós só somos alguém com Jesus, amém? A igreja primitiva, ela empoderava as pessoas. Amados, vocês já pararam para perceber que foram escolhidos 7 pessoas para servir mesas? Diáconos. E qual que era o critério deles? Serem cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação, ou seja, bom testemunho. Deixa eu lembrar vocês que todas essas pessoas eram tudo novo convertido. Ninguém passou por seminário teológico, ninguém tinha faculdade, todos novos convertidos, inclusive os discípulos. Vocês concordam que os apóstolos, por mais que eles tivessem muito tempo de vida cristã, eles deviam ter 3 anos. Se Jesus chamou eles no primeiro dia do ministério de Jesus, no máximo tinham 3 anos. O que não foi com 3 anos, porque eles vieram depois. Então até os discípulos, se fosse olhar, eles tinham só 3 anos de vida cristã. E abalar o mundo, gente. Uma igreja inspiradora é uma igreja que empodera, é uma igreja que envia, é uma igreja que pega pessoas que estão num ponto A e empodera essa pessoa, e ela vai para um ponto B, e ali ela passa agora a ser um canal da graça e de salvação para redimir, tratar, curar, salvar pessoas. Uma igreja inspiradora, uma igreja que não para de levantar homens e mulheres, queridos, para cumprir a grande comissão. Amado, se a igreja do Grã-Duquesa está completando 20 anos, se ela parar de evangelizar, de levantar trabalhadores, a igreja do Grã-Duquesa, ela vai se ressecar e vai se tornar um monumento, como muitas igrejas se tornaram um monumento sem vida, sobrevivendo com os filhos que nascem daqueles que estão lá. Ela só cresce com os filhos que nascem, e vão vivendo assim, vão ficando 20, 30, 40, 50 anos com os filhos dos filhos. Estão entendendo? Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos uma igreja inspiradora, uma igreja que envia, que capacita. Escolhei 7 homens cheios do Espírito, e eles vão se encarregar desse serviço, e nós vamos ficar encarregados da oração e da palavra. E ali, queridos, surge Estevão. Amados, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. No livro de Atos 6 fala que ninguém podia resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Você quer saber o resumo da Bíblia toda, de lá do início até o final? Leia Atos 7, que é toda a mensagem de Estevão. Você quer um resumo da Bíblia toda? Foi o que Estevão fez em Atos 7. Atos 7 é todo Estevão. Mas entre esses 7 que foram escolhidos para servir as mesas, também tinha um tal de Filipe. Filipe, queridos, causou um reboliço em Samaria, a ponto dos apóstolos, Pedro, ter que ir lá. Vamos lá em Samaria ver o que está acontecendo. É esse Filipe que foi um dos 7 escolhidos. Esse Filipe que estava no auge em Samaria, Deus falou com ele: eu tenho uma outra obra para você, vai. E dá uma visão do etíope, e ele passa, colocar-se no caminho que aquele etíope ia passar, para pregar para aquele homem, e ali ele se converte. É esse Filipe que foi levantado aqui em Atos 6. E quantos outros se levantaram? Aqui estão homens e mulheres, e aí na sua casa tem um homem e tem uma mulher, você que Deus quer levantar. Deus quer que você seja uma inspiração para essa geração. Homens e mulheres, queridos, que não precisam de cargos. Liderança não é cargo, é influência. Nós queremos ser essa igreja inspiradora, influente, servindo a mesa como aqueles homens serviam, mas também sendo porta-voz do Evangelho. Ah, queridos, o meu sonho como pastor é ver muitas vidas
que vieram do mundão, perdidão, todo bagunçado. Jesus arrumando a casa, pondo tudo em ordem, coração. Aí casa, tem um casamento lindo, tem uma família bonita. Conta isso para mim é uma alegria, queridos. Uma alegria. Essa semana eu casei não, é Deus que casa, né? A Laisa e o Tiago, né? Com essa pandemia, tudo para fazer a festa, tudo lindo, o culto, teve que mudar. Para não ficar sem nada, nós fizemos um culto, fizemos um momento lá no monte. Vamos lá para o monte, no meio da rua, ali no monte. Nós consagramos alianças, trocaram alianças, fizeram o juramento. Eu fico feliz, amados, de ver pessoas que estavam no ponto A, vieram para o ponto B, e estão indo para o ponto C, e Deus está levando, construindo a história dessas pessoas. Isso tem que ser orgulhoso, nós temos que ficar felizes. E Deus quer usar você na sua faculdade, você na sua casa. Nós queremos ser uma igreja cheia de gente que não quer ficar parado, mas gente que quer ajudar com o seu um talento. Eu só tenho um talento, é com um talento mesmo que Deus usa. Não existe multidão de 5 talentos, 2 talentos. A multidão da igreja é de um talento, viu, querido? Se você só tem um talento, você é igual a todo mundo. E é com esse um talento que Deus quer fazer uma revolução. E eu quero finalizar, amados. Finalizar lendo o versículo 7. Eu já peço para o Ministério de Louvor já se preparar aqui. O versículo 7 diz: olha, quando uma igreja, ela entende as mudanças que tem que acontecer, as atualizações que precisam ser feitas, né? Os líderes que precisam estar constantemente sendo levantados, pessoas sendo usadas, uma igreja que entende responsabilidade social, uma igreja que entende evangelização não é algo negociável, é imprescindível. Quando uma igreja entende isso tudo, ela é uma inspiração. E aí o versículo 7 é o resultado disso tudo. E o versículo 7 diz que a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, e também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Essa igreja inspiradora. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, ou seja, havia evangelização. O número de discípulos aumentava, havia frutos, conversões, evangelizavam e ganhavam. E até sacerdotes obedeciam à fé. Essa igreja que levava pessoas à obediência, discipulado, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é isso? O discipulado da grande comissão. Havia discipulado. Nós estamos aqui, queridos, um ano do discipulado. Eu falei, meu Deus, nós estávamos planejando ser tão ferozes nessa questão, né? E aí vem a pandemia. Jesus, como que nós vamos agora dar sequência do jeito que estávamos pensando? É aí que eu falo, querido, da mudança, porque se nós não saímos da nossa caixinha, se a gente não mudar a mente, sair da caixinha, a gente acha que as coisas só funcionam dentro daquela caixinha que a gente pensa. O discipulado não está restrito, queridos, à pandemia. E a igreja de Atos pode nos ensinar isso. Eu quero, amados, orar com você. E nessa oração eu quero usar uma canção. Deus ministrou muito ao meu coração essa semana. E a letra dessa canção é: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E a parte que me toca, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Amados, que o Senhor possa acender a chama aí no seu coração, onde você está, aqui no templo, na sua casa. Eu convido você a se colocar em pé, e nós vamos orar essa canção. O Senhor vai acender essa chama e deixar brilhar na sua vida. Eu quero que você cante, amado, com todo o seu coração.
Senhor, formoso és, tua face eu quero. Nós queremos, Jesus. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Mais uma vez, acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Tua palavra ao mundo deixarei brilhar. Declara isso, queridos. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a Só nossas vozes, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, Viver só para ti. viver só para Minha ti. coroa eu deixo aos teus pés. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Coloca a mão assim no seu coração, queridos. Jesus vem. Acende a chama que uma vez brilhou por ti. Vem restaurar o primeiro amor. Acende essa chama. Nos faz lembrar como orávamos. Nos faz lembrar como que pequenos gestos de adoração nos levavam a um quebrantamento total e verdadeiro de coração. Nos faz lembrar o prazer de ler a tua palavra e meditá-la. Acende essa chama que nos fez um dia sair de casa e as pessoas levar a palavra, a ir a uma célula, liderar um grupo, visitar alguém. Acende essa chama que já nos fez, Senhor, gastar horas com uma pessoa só para falar do seu amor. Acende essa chama, ó Deus, que nos levou a não colocar limites para aquilo que podemos fazer por Ti, a ponto de darmos dinheiro, darmos o tempo, darmos a nossa vida em favor do Teu reino. Acende essa chama que já fez um dia a gente abrir a porta da nossa casa para que pessoas pudessem frequentar.
através, ó Deus, de uma igreja que começou ali na casa da dona Juraci, mas também através de uma célula que abriu a porta para pessoas sentarem no sofá ali e ouvir uma mensagem. Essa chama que já nos fez, Senhor, dá tudo para o Senhor, especialmente dar o nosso coração. Acende essa chama, Jesus. Vem nessa noite, restaura o primeiro amor, restaura o chamado. Senhor, pessoas que pararam, cansadas, desanimadas, talvez decepcionadas, que essas pessoas sejam restauradas ao primeiro amor. Que não abandonem, que não deixem para trás aquilo que o Senhor deu a elas. Toca, Senhor, em cada vida, em cada coração. Acende essa chama, Jesus. Vem limpar, vem fazê-la brilhar. Se ela está enferrujada, ó Deus, se nós somos como um metal ali, ó Deus, talvez com o tempo embaçado, vem limpar, brilhar, faz resplandecer o meu primeiro amor. Não nos deixe como estamos. Vem polir nossas vidas. Nós clamamos, queremos ser discípulos e discípulas inspiradores, discípulos e discípulas que carregam as marcas da igreja primitiva. Queremos ser uma igreja, Senhor, que vai contar os feitos, os testemunhos, as maravilhas do Senhor. Essa é a nossa oração. Nós declaramos: Tua palavra ao mundo, eu deixarei brilhar através de mim. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa, eu deixo aos Teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória viva em mim. Declare isso mais uma vez, queridos. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é Tua glória viva em mim. Aleluia. Essa é a nossa vontade. Aleluia. Que assim seja feito em nossos corações. Tem uma chama acesa aí, queridos? Você pode dizer um amém com mais convicção? Amém. Tem uma chama acesa aí, igreja? Aleluia. Essa chama é Jesus dentro de nós. Deixa ela acesa. Não apague a chama do Espírito e deixa ela brilhar para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Os irmãos que estão aqui conosco online, que Deus te abençoe também. Um abraço para todos vocês. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da glória e da misericórdia de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja contigo hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vá na paz. E a irmã Dani que está ali? É a Dani? Dá para ver com a máscara. Deus abençoe, Dani. Da paz.